Blasfemei contra o Espírito Santo e não vejo motivo para continuar. O que faço? Não é só você que carrega essa culpa consigo. Milhares de pessoas estão carregando a mesma culpa exatamente por não entender o que significa blasfêmia contra o Espírito Santo. E nesse vídeo eu garanto que nós vamos responder essa pergunta e vai tirar essa dúvida que tanto perturba milhares de pessoas. Por isso eu já queria lhe pedir, se você ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve e ativa o sino das notificações. Compartilhe o vídeo com alguém. Como eu já falei, milhares de pessoas têm essa mesma dúvida. No entanto, as pessoas recorrem a fontes erradas para tentar sanar essa dúvida. Para a gente poder falar sobre isso, vamos entender, em primeiro lugar, o que significa blasfêmia, que é uma palavra grega, blasfemeu. Essa palavra significa ir contra, injuriar, insultar, falar algo de forma agressiva com a pessoa ou com o próprio Espírito Santo. Muita gente acredita ter blasfemado contra o Espírito Santo simplesmente porque seu pensamento foi contra a palavra de Deus. Simplesmente porque a sua mente está pensando em não fazer aquilo que a Bíblia diz. Porque alguém convidou para orar e a mente da pessoa pensou um palavrão, uma palavra torpe, um pensamento pornográfico, coisa do tipo, então isso ficou na sua mente e ele pensou o seguinte: a partir de agora Deus não quer mais nada comigo. É isso que as pessoas têm como blasfêmia. E você viu agora há pouco que não tem nada a ver com blasfêmia. Blasfêmia é ir contra a pessoa do Espírito Santo de acordo com Jesus, em Marcos capítulo 3, versículo 28. Ou seja, aquele que falar contra o Pai tem perdão, contra o Filho tem perdão, mas o que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão. Jesus estava dirigindo essa fala especificamente a um grupo de religiosos, os fariseus, que afirmavam que Jesus fazia o que fazia pelo príncipe dos demônios, ou seja, por Beelzebul, o maioral dos demônios. E Jesus vai falar contra esse comportamento, exatamente mostrando que quem tinha tal atitude, no caso, sendo alguém que conhecia acerca da lei, conhecia os princípios de Deus, mas que estava atribuindo ao diabo aquilo que era de Deus. Ou seja, o Espírito Santo fez algo e eles disseram que era a ação maligna, um demônio, o príncipe dos demônios fazendo, quando na verdade era o próprio Espírito Santo. Ou seja, eles foram contra as ações do Espírito Santo. Isso que Jesus caracterizou como blasfêmia naquele exato momento. E foi considerado blasfêmia exatamente porque não foi qualquer pessoa que falou, mas um grupo de religiosos que conheciam as Escrituras. Por isso Jesus se posicionou daquela forma, mostrando que aquele grupo estava indo contra o Espírito de Deus. Mas por que as pessoas elas se acusam e se maltratam tanto emocionalmente simplesmente por achar que blasfemaram contra o Espírito Santo? E exatamente porque Jesus colocou numa condição em que não há perdão. Mas aí as pessoas tomam para si certas culpas e acham que isso é blasfemar contra o Espírito Santo. Lembre, Jesus estava se referindo especificamente a um grupo de religiosos que se levantaram contra a obra do Espírito Santo. Você carregar uma culpa consigo, simplesmente porque no período em que você não conhecia Jesus, você se levantou contra, você falou mal da igreja, mal do Espírito Santo, ou de Deus, ou de Jesus, e agora se sente alguém que blasfemou contra o Espírito Santo. Entenda que a blasfêmia contra o Espírito Santo é como apostasia. A pessoa que está fazendo está com a mente cauterizada. Quem de fato sente o temor, o desejo de se arrepender, voltar para Deus, está sentindo essa distância, está sentindo que o seu coração precisa se aproximar de Deus, mas por conta desse pecado a pessoa se sente distante e acha que Deus não vai lhe perdoar. Isso não é blasfêmia. O coração não blasfemou contra Deus. Você enveredou por um sentimento, por uma palavra, coisa do tipo. Se arrependa e, em primeiro lugar, se perdoe. Não carregue com você essa culpa. Não permita que esse sentimento tome conta do seu ser. Se perdoe e peça perdão a Deus pelaquilo que você considera como pecado que você fez contra Deus ou contra o Espírito Santo ou contra a pessoa de Cristo. Faça o que tem que ser feito. Não fique preso a esse sentimento, simplesmente porque alguém disse que você está distante de Deus, que não há mais perdão para você. Enquanto você tiver uma consciência que se arrepende, tenha certeza de uma coisa: haverá perdão para você. Não tem perdão para quem não se arrepende. O apóstolo João disse na sua carta, na primeira carta: se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, há perdão para quem se arrepende. Se você se arrepender, com certeza Deus vai te perdoar, tá bom? Dificilmente alguém que está preocupado com relação a blasfêmia contra o Espírito Santo, de fato blasfemou. Quem blasfemou contra o Espírito Santo não vai ter essa consciência
de se arrepender, de pedir perdão, de querer voltar. Não, isso não existe para quem de fato blasfemou, tá bom? É um nível de consciência cauterizada. Se você chegou, é certo que você não vai ter medo de ter blasfemado. Se você não chegou, o seu coração vai desejar se aproximar de Deus. Eu espero ter ajudado, que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Não se esquece, se não é inscrito, se inscreva.